Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar a sessão da tarde do dia 2 de setembro, com todos os conselheiros presentes da segunda turma, segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. A palavra agora vai ser passada para a doutora Ludmila. Estamos dentro do tema contribuições previdenciárias. Primeiro processo, item 63 da pauta, que saiu para vistas, e eu vou já passar a palavra então, para a doutora Ludmila. Obrigada, presidente. Então, houve, a ausência de recolhimento de algumas contribuições, segurado, empregado, SAT e tudo, mas a questão central aqui é que, posteriormente, foi apurado uma série de situações irregulares dentro da Previdência, o que acabou levando a um cancelamento de um... O que aconteceu aqui? Foi cancelamento de quê? De um cancelamento de uma CNDs, porque encontraram alguns servidores agindo fora do seu munus público. E, em razão disso, foi feita a lavratura dessa notificação fora do prazo decadencial quinquenal, ao argumento de que, segundo o artigo 348 do Regulamento da Previdência, se houver constatada alguma fraude, alguma conduta dolosa, esses créditos eles poderiam ser constituídos a qualquer tempo. Então, em apertadíssima síntese, o que eu coloco é que não se aplicaria esse artigo neste caso. Eu acho que eu até, não sei se eu cheguei até a escrever isso aqui, sobre a questão de prescritibilidade, está ligada mais com... escrevi, prescritibilidade está ligada a ações indenizatórias, de atos de improbidade administrativa, e que o crédito tributário ou é 150, parágrafo 4º, ou artigo 173, e que no caso dos autos, a gente teria que observar, mesmo que se observasse a regra do artigo 173, já estaria decaído. Então, o encaminhamento seria de dar provimento ao recurso. Foi votado até o conselheiro, até o conselheiro Caio, não houve nenhuma divergência, e o conselheiro Caio pediu vista. Eu acho que é isso que importa relatar. Ok, eu vou só fazer uma observação, primeiro uma questão aí só mudar um pouquinho a tua redação aqui, porque quando você narrou o processo inicialmente, eu tenho entendido uma coisa, porque eu olhei o processo aqui, e do jeito que você colou, você olha lá onde estão colacionados os artigos 348 e 566, tá vendo um abaixo do outro ali? É no teu voto, segunda página do teu voto. Achou? Segunda página do seu voto. O microfone, Ludmila, por favor. Achei. O que acontece? Ele, do jeito que está colocado, parece que é o mesmo diploma legal, mas, na verdade, assim, quando eu olhei, eu fiquei preocupado, porque eu olhei assim, o 566 do decreto está falando isso, e aí que eu vi, não, o 566 da instrução normativa. Então, assim, o decreto é de legal, o decreto o decreto é legal. Uhum. Não, o que acontece? Então, você coloca ali que você colocou embaixo do outro, ficou um pouco confuso ali para entender, mas acho que essa é uma transcrição, né? É uma transcrição. Quando eu suprimi que ficou ruim. Eu vou retificar. Não, assim, só, de repente, bota entre colchetes lá, para determinar. Então, o decreto está falando que ele é fraude do normal, mas aí vem a instrução normativa da SRP 566, e ela fala claramente, eu fui lá olhar, que isso aí diz respeito, 566 diz respeito a crédito tributário, sim, obrigação tributária. Então, a IN lá da autarquia era ilegal. Ela estava dizendo que alguma coisa prescrevia. O crédito tributário se regia por isso aí, tá? Aí que tanto que isso aí foi revogado. Eu acho que é importante colocar isso, tá? Em 2009, o artigo 443 da INFB 971 de 2009 fez a alusão correta, tá? Você confronta o 566, tem um capítulozinho dentro da IN, lá de 2005, dizendo sobre a decadência das obrigações. Aí botava essa coisa, esse 566 aí, que a gente viu. Aí depois foi revogado em 2009,
e aí no 443 de 2009 fala que para essas obrigações, como a gente está vendo aqui, a regra aplicável, né, o CTN, tá? Então, isso aí não... Foi aquele período que tinha aí, como o auditor fiscal segue em sua normativa, saíram lançando com base nessas questões de imprescritibilidade aí, tá? Então, só isso o apanhado que é importante falar que isso aí já foi revogado, então ninguém mais lança nada com base nisso aí, e que isso aí daí só é normativa, não tem nada a ver com decreto, tá? Então, eu passo a palavra já para o Caio, que pediu vista do... Ok. Não, o pedido de vista foi só para estudar melhor essa questão da aplicação do artigo 348 do decreto, e a conclusão que eu cheguei é exatamente a mesma da relatora, né? Então, a aplicação do CTN com relação à decadência, aos créditos tributários, e no caso, créditos previdenciários de natureza tributária, e então está esclarecido, não tenho outras colocações a fazer. Rony, está sem som, Rony? Está sem som. Vendo aqui. Aí, tá, eu coloquei agora, obrigado. A INSLP, ela falava assim, o direito da Previdência de apurar e constituir seus créditos, extingue-se após 10 anos, e fala que quando a gente, o 566 colocava que a constatação de dolo, fraude, era a qualquer tempo, entendeu? Mas você nunca teve, acho que é muito importante colocar isso, assim, ficou parecendo que o decreto, o decreto não tem nada de errado, né? Mas o decreto tem, Rony. Não, fala que ele não fala em decreto, fala em prescritibilidade. Fala. Tem certeza disso? Eu posso ter me enganado, então eu sei que é ele. Aí ele fala claramente revogada. Cadê aqui? É o 348. Pode a qualquer tempo, parágrafo 2º, né? É, esse mesmo. E continua com esse decreto ainda, gente, então, essa que foi a briga toda, sim. Porque eu não achei nada sobre... então, me perdoa que realmente eu pensei que fosse a IN só. Porque teve essa confusão, que está tudo dentro do mesmo. 348 está aqui, 566 está aqui. De qualquer maneira, mantenho aqui, meu entendimento é convergente com o da relatora também. Mas acho interessante colocar, pelo menos na IN, eles ajustaram isso aí, né? O decreto está com problema pelo jeito também, né? Isso que eu fiquei muito perdido, e não acha doutrina, você não acha julgado, não acha nada. Não, com certeza. Bom, o doutor Hermes tinha votado diferente, né? Tinha votado por divergir, né, Hermes? O Ricardo e o doutor Mário tinham divergido, correto? Verdade, isso. Então, vamos... o Mário pediu a palavra e, conforme ele estiver pronto, dá para votar, né? E realmente pode votação. Por favor. Obrigado, presidente. Só reforçando aí que eu ainda fico com muita dúvida, sabe? O decreto, ele foi ajustado, aquela decisão lá, a súmula 08, que é bem antiga já, né, mais de 10 anos, o decreto foi ajustado agora em 2020, pelo decreto 10.410. O artigo 348 do Regulamento da Previdência, ele foi alterado agora em 2020 e passou a prever o prazo do CTN. Fala, olha, primeiro dia desse seguinte, aquele que o crédito tributário, e falando em prazo de 5 anos. Então, é uma mudança muito recente. Foi o decreto 10.210, 10.410 de 2020. E foi mantido o parágrafo 2º. Então, o que eu coloquei na outra votação, e reforço agora, é isso. Mexeram nesse decreto e foi mantido o parágrafo 2º. Mexeram no artigo, né, especificamente, tratando de decadência, e foi mantido o parágrafo 2º. Aí eu vou remeto lá ao nosso regimento, artigo 62, que fala que é vedado aos membros da turma afastar a aplicação, deixar a justiça tratar de acordo com lei ou decreto sobre fundamento de funcionalidade. Eu fico na dúvida se pode votar isso contrário, porque está claramente no decreto, não está revogado, e pelo contrário, na minha opinião, no momento que houve uma alteração nesse mesmo ato normativo,
normativo, nesse mesmo preceito normativo, e não mexeram nele, está ratificando a vigência dele. Não, tem a lógica, né? Mas só quero colocar uma coisa antes de passar a palavra para o cara aqui, na verdade, é sobre o fundamento de inconstitucionalidade, né? A gente não está dizendo que é inconstitucional, a gente está dizendo que é incompatível com a lei complementar. Existe uma diferença entre incompatibilidade com a lei complementar e compatibilidade com a Constituição, tá? Então, assim, e aquela questão, né, também, a gente me parece haver um claro, pelo menos a interpretação de que esses créditos à Seguridade Social seriam créditos tributários. Se entender isso, tem uma clara compatibilidade flagrante com o CTN, né? E sua normativa já foi revogada. Enfim, passo a palavra aí tanto para o Caio quanto para a Ludmila, para a gente tentar fechar aí. Por favor, Caio. O que nós não podemos esquecer é que o regulamento da Previdência Social, decreto 3.048, ele se aplica indistintamente as contribuições, a parte de custeio da Previdência Social, previsto na Lei 8.212, que é reconhecidamente de natureza tributária, mas ele se aplica também à parte de benefícios da Previdência Social, da Lei 8.213, tá? Onde eventualmente você tem ali um pagamento indevido de benefício, alguns casos em que o INSS precisa recuperar alguns valores que não têm natureza tributária e por conta de dolo, fraude. Então, nesses casos, o regulamento se aplica às créditos que sejam necessários ser constituídos, mas que não têm natureza tributária e que não vão ser constituídos pela Receita Federal. Só que a norma regulamentar, o regulamento da Previdência, é a mesma. Ela se aplica tanto à atividade de custeio, que foi pela unificação repassada à Receita Federal, quanto à atividade de benefício, que permanece na autarquia, no INSS. Então, por isso é que, muito provavelmente, com essa alteração recente para adequar o artigo 348 à súmula 8 do STF, esse parágrafo em si não foi alterado por conta disso. Tá? Essa é a leitura que estou fazendo dele. Ok, obrigado, Caio. Ludmila? Muito rapidinho, e só lembrando também que a questão de prescrição e decadência em matéria tributária, ela tem que vir por lei complementar, né? Então, eu acho que isso afasta qualquer temor, né, de não estar aplicando. A gente sabe quais são as leis que aplicam decadência e prescrição no crédito tributário. Ok, Leonardo? Não, é bem rápido, só uma colocação. É claro que naquele tempo não se falava isso antes da súmula 8, mas sempre existe a possibilidade do lançamento para evitar decadência, né? Está tramitando eventualmente. Hoje em dia seria mais tranquilo isso, está tramitando um processo administrativo de alguma responsabilização. Na parte tributária você faz um lançamento ali, se tiver, para evitar decadência, e fica ali suspensa a exigibilidade, enfim. Mas nesse caso é porque foi constatado muito depois fraude praticado por servidor do INSS. E eu acho que é até uma injustiça você colocar o contribuinte nesse bolo, porque, na verdade, quem tem a prova da conduta fraudulenta foram as servidoras que foram exoneradas. Eu só apliquei um 173 aí, porque mesmo que se aplicasse ele, já estava decaído. Tem até essa discussão. Ok. Estão bem colocadas, né? Acho até que também, Ludmila, acho que isso é interessante, assim, no teu voto, talvez você pegar algumas coisas aí também que o Caio expôs, né? Alguns argumentos aí que parecem complementar, né? Essa questão de ter outras finalidades, a questão dos créditos tributários, que ali não se fala em créditos, não fala só em créditos tributários, então é mais abrangente a própria. Ele vai me munir de argumentos já, ele já combinou comigo. Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar melhor dizendo. Vou passar a votação, então. Mário, mantém o teu voto? Como é que fica? Ok. Martim? Eu acompanharia a divergência, então, inaugurada pela Ludmila, então, que vai inaugurar isso. Ela é a relatora. É o contrário, Martim. Então, eu acompanho a relatora. Eu me atrapalhei um pouquinho. Eu acompanho a Ludmila e não o Mário. Tá, ok. Ricardo?
Eu altero meu voto e acompanho a relatora. Ok. Caio? Eu acompanho a relatora. Leonan? Acompanha a relatora. Juliano? Relatora, presidente. Também vou acompanhar. E, então, ficou por maioria de votos, dar provimento ao recurso vencido o conselheiro Mário Hermes, que negou o provimento, né? E vamos passar, então, para o próximo, que também tem uma vista, que é o 53, se eu não me engano, que é uma questão aí... 64. Qual que é, desculpa? É o 64. 64. 63 foi esse. 64. Então, eu vou passar, pode falar, doutora, me dá com a palavra. Esse caso, ele saiu de vista por causa daquela nossa discussão acerca da súmula CARF 148. Isso aqui é uns autos de obrigação acessória CFL 68, que já foi julgado a obrigação principal. E aqui existe uma questão de decadência, e aí nós ficamos discutindo, mas eu acho que com os apontamentos que o presidente mandou durante essa semana e nesse debate que nós tivemos no mês passado, eu acredito que a gente não tenha nenhum problema, não. Então, o que eu fiz aqui foi afirmar estar preclusa a discussão acerca da principal, porque analisaram na principal, foi reconhecida uma decadência parcial, foi feita uma análise de mérito das teses suscitadas. Em sede de impugnação, ela replica em sede de recurso voluntário, ela replica a impugnação que traz só duas teses. A primeira tese é a decadência e a segunda tese é falar que não subsiste porque os valores lançados na GFIP estão corretos. O que aconteceu é que tem um recurso que reconhece só decadência, um julgamento, né, do principal, que reconhece uma decadência parcial, mas manda aplicar cestinha de multa, retroatividade benigna. Na hora que chega para mim só o CFL 68, eu faço esse registro de que a discussão da principal já está preclusa, colaciono os acordos referentes à obrigação principal, e com relação à apreciação da decadência, aqui, por se tratar de multa, eu faço simplesmente a aplicação da súmula 148, que fala, né, a multa, por ser sempre de ofício, ela vai ser regida pelo artigo 173, e reconheço a parcela que está decaída apenas com relação à multa, aplicando-se o artigo 173. É esse o voto? É. Eu pedi vistas, né, na verdade foi uma vista coletiva, eu fiquei de dar uma olhada nesse processo, né? Acho que tem alguns pontinhos que eu queria colocar, tá divergência, né, mas assim, o que acontece? Primeiro, a principal, o processo da aplicação principal foi conhecido decadência de quase tudo, só sobrou dezembro de 2002, tá? Só que para a obrigação acessória CFL 68, períodos anteriores a novembro de 2002 não estão decaídos, porque a gente se aplica 173. Então, a obrigação acessória, ela não está decaída até novembro, ainda ela não está decaída, né? Porque a dezembro, deixa eu ver uma coisinha aqui que eu tinha notado. Então, para acessório temos o período de dezembro a novembro de 2002 ainda subsistentes. E para esse período a gente deve analisar o mérito, que é atacado no recurso voluntário. Porque mandei os precedentes para vocês, assim, no sentido que o entendimento do CARF, né, digamos assim, que vem prevalecendo, né, a gente pode não concordar, mas que, em abertada síntese, né, se ainda que tenha decaído toda a principal, se sobrou uma parte da acessória, a gente tem que, o contribuinte renova as razões acessórias, a gente tem de analisar o mérito, né? Teve períodos que não foram analisados lá na obrigação principal. Esses períodos que eu estou colocando aqui, dezembro e novembro de 2002, foram consideradas, eles não analisaram o mérito no julgamento da principal,
É só olhar o processo da principal. Até o acórdão que você colacionou, você entra lá no acórdão da Câmara Superior foi só para questão de cestinha, né? Mas o acórdão de segunda instância, eles consideraram decaídos e não analisaram o mérito do que estava acontecendo ali, né? Eles analisaram para outros períodos. Então, tem um período para o qual a gente, que não está decaído no lançamento da acessória, que a gente teria de analisar o mérito. Eu acho que não vai fazer diferença no sentido de que as razões aplicáveis para aquele período, entende? A principal, uma parte analisou o mérito, outra parte considerou decaído, tá? Na verdade, analisou o mérito só para dezembro de 2002, porque decaiu quase tudo, mas para aquele dezembro de 2002, ele analisou o mérito. Então, em relação ao período não decaído, a gente tem que analisar o mérito também, eu entendo que tem, mas só que aí as razões de mérito para os períodos não decaídos, na verdade, são aplicáveis também para o período que sobrou, digamos assim, da obrigação acessória, tá? Correto, porque ela só, de forma genérica, ela afirma que que a multa não subsiste porque foi feita em conformidade. Isso aí é adotar as razões da DRJ até da própria, está muito boa a decisão da DRJ, ou então até as próprias razões que já foram discutidas no mérito, lá na obrigação principal, né? Então, então não seria colocar a questão da preclusão, né? Eu acho que não está precluído porque foi analisado lá. Você entendeu a situação, né? Sim, mas é um pouco estranho, né? Porque você não tem... Mas eles assim que vem se colocando os preços do carro. Eu botei vários precedentes justamente. Sim, eu vi, mas como eu achei que o meu caso até meio que se amoldava, porque como era uma coisa tão genérica, eu falei assim, eu vou apreciar aqui. Porque já foi julgada, ainda que a decadência foi parcial e em grande extensão, a alegação que ela me traz na acessória só fiz em conformidade. Mas aí reproduz razões de mérito do julgamento da principal. Tá. Então, assim, eu conheceria parcialmente o recurso apenas a conta preliminar de decadência, né? Na parte conhecida. Não é isso, esse aqui é o teu, peraí. É o meu, você conheceria integralmente. Eu tinha feito aqui uma razoadinha só com a proposta de dispositivo aqui, só um segundo. Se me permitem aqui. Que é questão muito de detalhes isso aí, né? Então, assim, deixa eu só abrir aqui aonde eu tinha colocado aqui a proposta de dispositivo. Só um segundo, gente. Esse é o item 64, né? Eu daria assim, daria parcial provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento do lançamento da acessória mesmo, né, até a competência 11 de 2001, inclusive, e devendo ser retroatividade benigna aplicada em conformidade com a súmula CAR 119. Estou aplicando a retroatividade aqui no caso. Então, eu fiquei na dúvida porque já deu no principal. Aí justamente por isso que a gente tem que dar também na acessória, para ficar compatível, né? Porque a retroatividade ela é calculada, você somando o principal da acessória lá atrás e comparando com a multa de ofício nova, que é pela MP. Então, se deu no principal, na verdade eles vão pegar e fazer esse cálculo lá. Como deu lá, pode dar problema aqui, entendeu? Entendi. Não tem problema não, eu concordo, vou fazer essa retificação só para declinar o que já foi lançado, seja pela DRJ, vou fazer uma análise do mérito, porque aqui... As razões de mérito foram bem genéricas. Tá certo, mas eu acato sim as sugestões. E você entendeu também a questão de 12 de 2001, né, que a gente discutiu, que era uma dúvida que o Mário tinha, que ele levantava sempre a questão da decadência do 13º, que ele falava, Isso. 13º não decai porque a gente só declara lá em janeiro. E aí eu fui realmente olhar, eu mostrei precedentes para vocês também, né, que tanto dezembro quanto 13º, quando a infração é relacionada com o GFIP, não decai, né, diferente do quando é a obrigação principal, tá? Então, não sei, ficou claro se está todo mundo acompanhando, né, um debate aí, é que eu pedi vistas efetivamente, então eu procurei ser mais, assim, detalhista em relação a esse processo. Se alguém tiver dúvidas... Então é isso, já foi julgado o principal, parte foi decaído e parte foi julgado no mérito, tá? Uma pequena parte, mas parte foi julgado no mérito do principal.
como existem períodos não decaídos na acessória, em relação a aqueles períodos não decaídos, vai ser a Ludmila está enfrentando méritos, né, Ludmila? Mas vai estar incorporando, eu não vejo motivos para dissentido que já foi julgado na DRJ e até no próprio julgamento do CARF, né? Só se houvesse alguma peculiaridade em relação a esse período, mas não é o caso. A situação de fato é a mesma. Então, no mérito, ela não está catando, ela só está catando a decadência da parcial da acessória, né? Aplicando a súmula 148. Aplicando a súmula 119. Correto. Textinho depois, tá ok? Correto, coloco. Passar a votação, então. Ninguém tiver dúvida, Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Martim? Eu me acompanho. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, fica proclamado esse resultado. Eu vou colar na ata, tá, Ludmila? Você copia direitinho o dispositivo, para ficar bem enquadrado. Então, nesse momento, a gente encerra a manhã de hoje, né? E vamos passar para os processos da tarde de hoje. A Ludmila continua com a palavra, seria o item 65. O interessado é Sociedade Baiana de Educação Empresarial. Ok. Vamos lá, o que é? Ah, tá. Tem uma questão de decadência, tá. Eu vou pedir para ler, porque esse tem umas questões chatinhas. Então, trata-se, né, de um recurso voluntário interposto pela Sociedade Baiana contra um acórdão da DRJ de Salvador, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência referente às competências 2 de 99 a 12 de 2001, das contribuições, né, da parte da empresa, capacidade laborativa e terceiros. Colaciono por hora somente o acórdão da decisão recorrida, que ao apreciar as teses lançadas, restou assim emendado. Então, estava aplicando ali o prazo decadencial decenal e também afirmou que as contribuições seriam devidas porque estava caracterizado, né, o vínculo segurado. Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 4/4 de 2008, um recurso voluntário replicando as mesmas teses apresentadas em sede de impugnação. Em caráter preliminar, afirmou ter sido a exigência fulminada pela decadência, padecer a NFLD de nulidade e dever ser anulado o acordo da DRJ. Na verdade, isso aqui não pode ter sido no mesmo, eu vou até consertar isso aqui, porque óbvio que ela não tinha suscitado isso na impugnação, né, porque o acordo foi prelatado depois. Então, essa aqui. Quanto ao mérito, aduz, em apertada síntese, que as exigências não seriam devidas, seja pelo seu adimplemento integral, seja pela não incidência. Ela fala que ela recolheu integralmente. Aí, então, ela usa essas duas teses. Pela não incidência. Quanto adicional ao SAT, as contribuições devidas a terceiros, vez que teria, abre aspas, feito o pagamento via título do FIES, fecha aspas, e quanto às contribuições de segurados autônomos, afirma que já teriam sido quitadas ou que não poderiam ser enquadradas como pró-labore. Quanto às contribuições de segurados empregados, insiste que não poderiam ser autônomos, assim caracterizados pela autoridade fazendária. Na verdade, ela fala que estaria sendo feito um enquadramento, né, aquela discussão que tem até aquela DPF, falando que os auditores estariam enquadrando como empregado autônomo, reconhecendo o vínculo empregatício que estaria usurpando a competência da Justiça do Trabalho, né? Então, pediu ainda que fosse ajuntada das mesmas folhas de pagamento já constante nos autos, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, convalidando-as como válida. O que aconteceu foi que eles fizeram a juntada de inúmeras folhas de pagamento, aí a DRJ apontou algumas inconsistências e falou que, inclusive, não tinha nenhuma assinatura, tal. Eles simplesmente pegaram todas as folhas,
a despeito de ter sido apontados outros erros, e simplesmente o sócio assinou e juntaram em sede recursal. Meses após o manejo do recurso voluntário, eles acostaram ainda uma petição, trazendo, abre aspas, novos argumentos indispensáveis ao justo e escorreito julgamento do feito, bem como, de outro lado, com vistas à apresentação devidamente organizada de documentos, inexoráveis à identificação dos fatos geradores que deram origem a este processo e suas respectivas repercussões jurídicas. E aí eles ratificam as razões lançadas, tanto em sede de impugnação, quanto em sede de recurso voluntário, para pedir o seguinte: seja reformada totalmente a decisão, para que seja julgada improcedente, em virtude da decadência, aplicando a súmula vinculante 8, em sendo ultrapassado, seja reformada para que seja reconhecida a nulidade, ou que seja anulada a mencionada a decisão por não ter permitido a realização de prova pericial. Aí fala de contraditório e ampla defesa. Ainda de forma subsidiária, seja reformada a decisão com vista à retificação dos erros de méritos perpetrados pelo agente fiscal que lançou o crédito tributário já extinto, lançou o crédito para o qual não tinha competência, considerou fatos geradores inexistentes, arbitrou indevidamente valores a título de prolabore e ignorou pagamentos realizados pelos certificados do FIES, que foram ilegitimamente, enquadrou autônomos na condição de empregado, dentre tantos outros equívocos. Esse é o resumo da petição nova. E ainda acostou nessa petição, que foi apresentada depois do recurso voluntário, cópia de recibo de pagamento de autônomo, guia de FGTS, GFIP, aí fiz aí a referência, além de um texto extraído do site da Caixa Econômica Federal, que fala sobre, responde dúvidas frequentes do FIES. É esse o relatório. Então, no tocante à apresentação de documentos em sede recursal, consabido que as razões devem ser apresentadas na impugnação, salvo se tratar de algumas exceções previstas no parágrafo 4º. Para contrapor a decisão da DRJ, asseverou ter a hora recorrente apresentado, abre aspas, alegações de incorreção do lançamento com base em cópias sem autenticação de documento, sem assinatura de representante da empresa e sem demonstração contábil de seus argumentos, fecha aspas, e acosta novamente toda a documentação. A única diferença está na assinatura de um dos seus sócios aposta na folha de pagamento. A título exemplificativo, faça um comparativo das folhas 192 e a 1082, que traz a mesma folha e vai ver que a diferença é só essa. Na petição juntada, após o manejo do recurso voluntário, desfazer a apresentação devidamente organizada de documentos. Pela terceira vez, apresenta documentos idênticos aos já carreados em sede de impugnação e também em grau recursal. A mera assinatura de sócio da recorrente nas folhas de pagamento, evidentemente, nada muda o deslinde da controvérsia e a apresentação de documentação requerida deveria ter sido feita de forma ordenada desde a primeira manifestação nos autos e não apenas em uma espécie de aditamento de recurso voluntário que carece de previsão legal, inclusive. Apesar da inexistência de amparo legal, esta relatora procedeu ao escrutínio da petição apresentada e, mais uma vez, o que se constata é mera réplica de argumentos já declinados, com acréscimo apenas do julgamento da inconstitucionalidade do prazo decadencial decenal. Por essas razões, eu não conheço os argumentos daquela petição e também indefiro a juntada dos documentos feitos em segunda instância, porque simplesmente replicam. Então, eu conheço do recurso presente os pressupostos. Tenho as preliminares, são três, na verdade, preliminar de nulidade da NFLD e do acórdão da DRJ. De forma lacônica, diz que, abre aspas, a NFLD é nula, pois foi obscura em muitos pontos da autuação, impossibilitando a defesa específica do contribuinte. Houve momentos em que a autuação não especificou sequer o nome e a rúbrica da autuação, limitando-se a especificar a competência, o que não é suficiente. Sem especificar em quais momentos teria tido sua defesa cerceada, porque ela não aponta é só genérico, assim.
pretende anular o lançamento. A notificação foi clara com relação às exigências efetuadas, contendo descritivo detalhado de quais as contribuições apuradas, competências, seus respectivos fundamentos. Teve a recorrente acesso ao relatório fiscal, discriminativo analítico do débito. Então, por não ter nenhum vício, né, artigo 11 foi observado, não tem nenhuma nulidade do artigo 59, eu estou rejeitando. Diz ainda que a DRJ, abre aspas, ao sequer apreciar o pedido de perícia, acabou por cercear o direito de defesa da recorrente, merecendo a decisão hora atacada ser anulada. Fecha aspas. No escrutínio da peça de impugnação, noto ter a hora recorrente sequer justificado o motivo pelo qual pretende a realização de perícia, tampouco formulados os quesitos ou nomeados peritos, conforme determina, né, o artigo 16 do decreto 7235. Então, em franca colisão ao que determina esse artigo, limitou-se a requerer, abre aspas, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, principalmente a juntada posterior de documentos e a realização de perícia. Fecha aspas, isso está nas folhas 138 da impugnação. O momento para apresentação de provas e da justificativa para a realização da prova pericial era o da interposição da peça impugnatória, entretanto, falhou em fazê-lo. A despeito de não ter expressamente rechaçado o pedido genérico de produção de prova pericial, implicitamente a decisão recorrida faz asseverar que em nenhum momento o contribuinte conseguiu trazer aos autos prova da invalidade ou da irregularidade do lançamento. Então, conforme o artigo 18, o que eu talvez não tenha deixado muito claro aí, é que a questão, ela, para mim, nesse trecho, ela deixa claro que se trata de uma questão documental. Então, conforme o artigo 18, cabe à autoridade julgadora indeferir as perícias e diligências que sejam imprescindíveis. Então, eu estou deixando de acolher essas preliminares. Com relação à decadência, todo mundo sabe, né, prazo decadencial. O que acontece nesse caso aqui, apesar de terem contribuições com fundamentos diferentes, ainda que eu aplique a regra do artigo 173, todas estariam, uma parte substancial já teria sido decaído. Então, o que eu coloco é, de plano, independentemente da aferição do recolhimento, aqui, ela teve ciência em 30/5/2007, e nós estamos falando de exigência de 2 de 99 até 12 de 2001. Então, já dá para ver que a maior parte já está decaída. Então, eu fiz essa análise dessa forma. Então, de plano, independentemente da aferição do recolhimento a menor, certo que, mesmo que aplicada a contagem do prazo decadencial previsto no inciso 1 do artigo 173, estarão decaídas as parcelas exigidas na competência 9 a 11, inclusive. Na hipótese de ter havido recolhimento parcial na competência 12, estará a totalidade da exigência fulminada pela decadência. Por terem as contribuições aqui exigidas por fundamentação legal diversa, será feita, então, a análise apartada em cada uma delas. Na competência 12, houve um recolhimento parcial da contribuição da empresa sobre as remunerações pagas, entretanto, não houve recolhimento destinado a terceiros, tampouco aquela para o financiamento em razão da incapacidade laborativa. Então, por esta razão, não restam decaídas as contribuições devidas a terceiros e o adicional referente à competência 12 de 2001. Só eles. Em razão disso, várias das teses suscitadas, elas não foram apreciadas. Então, o que eu coloco? Por terem as outras contribuições exigidas sido integralmente fulminadas pela decadência, permanece apenas a tese arguída quanto à contribuição referente a Gilhat e as destinadas às entidades e fundos referente à competência 12 de 2011. De acordo com a recorrente, é indevida a exigência. Afirma que, abre aspas, se não fosse possível o pagamento das contribuições mediante o título do FIES, certo que os valores pagos com títulos devem ser compensados com o montante do débito previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa do INSS. E eu estou aderindo
o argumento lançado na origem, que eu destaquei aí, é que nenhuma das contribuições destinadas às outras entidades e fundos pode ser paga com esse título, apenas podem ser pagas com esses certificados as contribuições sociais previdenciárias. Todos os pagamentos efetuados através de certificados não quitavam e não poderiam quitar as contribuições destinadas a outras entidades e fundos por forças da restrição legal já transcrita. Aí, o que ela conclui é que não se confunde nem poderia ser compensável, razão pela qual eu estou rejeitando a tese suscitada, que foi a única tese suscitada que remanescia com relação à parcela não decaída. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso para declarar a decadência de todas as contribuições referentes de todas as contribuições até a competência 11 de 2001, inclusive, bem como aquela da competência 12, referente à contribuição da empresa, só a patronal. Isso. Ok, doutora. Eu não entendi muito bem. Você está fazendo uma distinção de prazo decadencial para entidade, para terceiras entidades e patronais? Não, eu estou analisando em apartado, porque como elas têm fundamentos diversos, eu estou analisando em separado, para fazer a contagem do prazo decadencial. Porque o recolhimento a menor de uma patronal, ela não vai aproveitar. Concordo, mas concordo. Mas assim, mas a contagem de prazo é o mesmo, né? Sim. Sim. Você só está vendo a questão de ter parcial ou não, né? Relativamente a não é isso, concordo. Entendeu? Porque até a 11 foi tudo. Só que da 12, não. Porque uma tem recolhimento parcial e outra não tem recolhimento nenhum. Tá, eu vou olhar aqui com calma. Eu estava confundindo um pouquinho. Mas passa para lá para o Caio, então, que está com a mãozinha levantada. Eu entendi bem essa colocação da decadência, até fui verificar aqui no lançamento, a competência 12, realmente ela não tem recolhimento de SAT e de terceiros. Com relação aos terceiros, eu tenho tranquilidade para acolher a análise da relatora. Mas com relação ao SAT, o SAT ele é um adicional da contribuição da empresa. Eu estou com uma certa dificuldade de manter um adicional quando a própria contribuição da empresa sobre a qual ele incide decaiu. Eu fiquei na dúvida sobre isso também. Não sei se aqui que eu já vi de precedente o SAT meio que segue da patronal. E a patronal, né? Você retira a base de cálculo se você colocar pelo raciocínio unicamente base legal, bem ou mal, ali acho que o inciso é diferente. É diferente, exatamente. Mas o entendimento, para esse caso, normalmente sem inciso diferente, etc., o CARF vem realmente contando como se fossem hipóteses diferentes. Mas no caso da SAT, especificamente, tem tratado como se caiu a patronal, caiu também o SAT. Então, como eu estou com essa reformulação do entendimento da decadência, que a gente teve até umas discussões de uns 2 meses para cá, então eu estou bem xiita, assim, com relação à fundamentação. Mas eu concordo, é um adicional da patronal. Então, eu não vejo nenhum problema de reformular nesse sentido, não. Acho assim, eu proporia mais em função do que eu tenho visto aqui, né? Como se viu até pela pesquisa que eu fiz, eu olhei muito a corda nisso aí, e tem seguido realmente essa linha que o cara está apontando, né? Do SAT acompanhar aí nesse aspecto, acompanhar a patronal mesmo. Mas tirando isso, eu entendi, mas não tem reparo. O que ficaria, então, aqui seria 12 de 2001, de terceiro só, que ela fala que pagou com FIES. É isso. Ok, acho que seria isso, né? Só seria com o dispositivo aqui, talvez, vou passar uma pergunta de declaração de suas condições.
bem como aquela competência de contribuição da empresa e SAT, né, colocaria e adicional SAT sobre as remunerações pagas. Você colocaria aqui depois aqui no teu dispositivo. Depois... Deixa eu arrumar ele, que aí eu vou reformular ele direitinho e te passo. Não, referente à contribuição da empresa e adicional SAT. Só botar e adicional SAT. Não é mais fácil colocar que decaiu a competência 12, exceto com relação ao terceiro? Isso que eu ia fazer. Eu ia reformular porque ficou muito pequeno, né? Você vai falar tudo dá decaído, salvo a 12 de terceiro. Isso que eu ia fazer. Vou dar uma reformulada, então, depois você me passa. Tá, mas vai ser algo nesse sentido. Eu dou parcial. Vamos lá, então. Seria parcial, Parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência da exigência, salvo a competência 12 de 2001, referente a terceiros. Seria isso, mais ou menos. Mas eu vou escrever. Depois você remata direitinho. Seria essa proposta relatora. Eu vou passar a votação se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Mário? Acompanhe relator. Minha dúvida é justamente a questão do SAT, resolvendo isso aí. Acompanhe. Ok. Martim? Também acompanho a relatora. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho a relatora. Bruna? Acompanho a relatora. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então ficou dar parcial provimento para reconhecer a decadência da exigência, exceto quanto a essas contribuições aí para terceiros, né, do referente à competência de dezembro de 2001. E podemos passar para o item 66 da pauta. Então, esse eu acho ele um pouco complicado, porque é aquela questão de grupo econômico. Formação de grupo econômico, né, essa responsabilidade do grupo econômico, pela pesquisa que eu vi, ela é um tanto quanto palpitante aqui no Conselho. Então, talvez a dificuldade maior, a questão de mérito não tem muita coisa, não, é mais a questão do reconhecimento, mas tem umas peculiaridades aqui que eu tentei ressaltar que eu acho estranhíssimo, mas vamos lá. Então, trata-se de um recurso voluntário interposto pela Associação de Assistência de Ensino, 7 FAESA, União Capixaba de Ensino, UNICAP, Associação Educacional de Vitória, que é o Campus 2, e a Fundação de Assistência e Educação, que seria o Campus 1, em face de um acórdão proferido pela DRJ do Rio, que acolheu parcialmente a impugnação para declarar a decadência do crédito tributário referente às competências 1 a 8 de 2001, inclusive, além de excluir do lançamento as contribuições destinadas a terceiros, porque aqui, como trouxe questão de responsabilidade, o argumento foi que não poderia se incluir terceiro, porque não teria responsabilidade neste caso. Então, em razão da associação de ensino não ter recolhido os valores relativos às contribuições dos segurados empregados, a cargo da empresa, a incapacidade laborativa e terceiros, incidentes sobre os valores pagos, a título de previdência privada complementar e assistência médica no período de 1 de 99 a 6 de 2006, foi ultimada uma exigência de 190 mil e poucos, conforme o fundamento legal e discriminativo analítico. De acordo com o relatório da NFLD, ora sob escrutínio, por força do disposto no inciso 9 do artigo 30 da 8.212, foi constatado serem as recorrentes integrantes de um grupo econômico cognominado, está nos autos lá do relatório, FAESA, Sistema FAESA de Educação, com outras empresas que notadamente também se dedicam às atividades de educação nos seus diversos desdobramentos, atraída a responsabilidade solidária entre elas pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Ao apreciar as impugnações apresentadas pela empresa executada, folhas tais, e pelos responsáveis que compõem o polo passivo, aí eu fiz a identificação de todas as impugnações dos responsáveis, asseverou o acórdão recorrido que houve recolhimento, ele explica por que ele vai reconhecer a decadência, aplicando prazo quinquenal, e fala também por que ele tirou do terceiro, porque não poderia ter responsabilidade nesse caso. Aí,
vem o recurso. O recurso, olha só. A União Capixaba, ela é responsável, essa União Capixaba. Ela replica todos os argumentos aduzidos na impugnação que giram em torno da sua ilegitimidade passiva. Além disso, ela defende que desconhece as razões dos argumentos utilizados para fundamentar o lançamento efetuado, bem como a íntegra da decisão que julgou procedente em parte a NFLD em questão. A Associação Educacional de Vitória, que é o sujeito... que é responsável também fala a mesma coisa da ilegitimidade para figurar no polo passivo e acrescenta a mesma coisa, não ter recebido cópia integral do acórdão recorrido. Replicando as teses lançadas na impugnação, à exceção da decadência, a Associação de Assistência de Ensino, que é o sujeito passivo, apresentou recurso voluntário, sustentando em caráter preliminar a inexistência de grupo econômico, o sujeito passivo fala essa questão, o que afastaria a responsabilidade de outras empresas, que junto a ela figuraram no polo passivo. Quanto ao mérito, afirma que a concessão do plano de assistência médica e previdência foi disponibilizada a todos, sendo certo, então, que estaria excluído da base de cálculo, pleiteia que não seja realizada qualquer representação fiscal para fins penais, ao argumento de que não teria cometido nenhum crime. A Fundação de Assistência, que também é responsável, fala da ilegitimidade passiva e que nunca deixou de cumprir com o seu dever fundamental de pagar tributos. Apesar de ter sido regularmente cientificada, a Sociedade Educacional de Cariacica não apresentou recurso voluntário. Eu conheci do recurso integralmente, mas vocês vão ver que nos votos eu faço umas anotações que, na verdade, nem era para conhecer tudo. Mas vamos lá. Cerceamento de defesa, desconhecimento das razões ensejadoras da autuação. A preliminar de cerceamento de defesa, ainda que assim não tenha sido rotulada ou formulado pedido específico nesse sentido, se revela nos recursos voluntários manejados pela Associação Educacional e pela União Capixaba. Por ter sido o primeiro declinado de maneira mais abrangente, o recurso da associação é um pouco mais detalhado. Eu peço vênia para transcrevê-lo, né? Fala que nunca recebeu qualquer notificação que ela não sabia. Replica o inteiro teor dos ofícios remetidos às horas recorrentes, cujo assunto é a cientificação de lançamento do crédito previdenciário. Então, lá está explicado o que aconteceu e eles juntam as cópias dos documentos que embasaram a autuação e tudo. E fala ainda nesse ofício onde que está o processo, caso ela queira extrair cópia. Replica ainda o inteiro teor dos ofícios igualmente remetidos para que eles tomassem ciência da decisão recorrida. Fiz a transcrição. Eu não me convenço das alegações, mormente porque demonstram a recorrente saber o porquê de terem sido consideradas integrantes de um mesmo grupo econômico. O inciso 2 do artigo 3 da Lei 9.784 e ali não dispor ser direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter a vista dos autos, etc, etc. O artigo 46, em reforço, estabelece que eles têm direito de vista e que podem tirar cópias e tudo. Então, em momento algum, comprovam que tiveram a vista dos autos obstado, a razão pela qual eu também deixo de acolher essa preliminar que foi arguída. Ilegitimidade passiva, a ausência de caracterização de formação de grupo econômico. Essa que eu acho que é a questão mais sensível. Quanto à tentativa de descaracterização da formação de grupo econômico, chama a atenção o fato do sujeito passivo, a Associação de Assistência de Ensino, despender inúmeras laudas para abordá-la, sendo certo que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio. Evidente não ter Associação de Assistência ao Ensino qualquer legitimidade para pleitear a exclusão do polo passivo de empresas que, por força do inciso 9 do artigo 30, foram ali incluídas. É curioso, inclusive, que o faça, haja vista que o pagamento do débito por qualquer dos devedores extinguiria o crédito em relação a todos na exata proporção em que quitado. Entretanto, de forma a evitar preciosismos técnicos estéreis, como já relatado, vou conhecer integralmente de todos os recursos manejados. Não se desconhece ser palpitante
em todas as sessões deste Conselho, a discussão acerca da responsabilidade tributária de grupos econômicos, mormente quando assentada no inciso 1 do artigo 124, donde é imprescindível demonstrar haver um interesse comum na situação em que se constitui o fato gerador. Embora no relatório fiscal conste que as empresas que integram o sistema praticavam a transferência de empregados dentre elas sem que haja rescisão do vínculo empregatício, o que poderia sinalizar estar-se diante de uma responsabilidade tributária prevista no inciso 1, no escrutínio do relatório fica evidenciado se tratar da conjugação do disposto no inciso 2 do retromencionado dispositivo do CTN com a previsão legal do inciso 9 do artigo 30. O inciso 2 do 124 fala, né, da responsabilidade decorrente de lei e o inciso 9 do artigo 30 do grupo econômico. Em apertada síntese, tentam as recorrentes descaracterizar a configuração do grupo sob diversas alegações, às quais passo a análise. Em primeiro lugar, foi asseverado que, abre aspas, o que caracteriza o conceito econômico é exatamente o objetivo de lucrar, ou seja, o objetivo de construir recursos financeiros a ser distribuído pelos sócios e proprietários. Não havendo esse objetivo, não há como caracterizar a atividade econômica, fecha aspas. E, em sentido similar, afirma que não existe vedação para que administradores serem integrantes de uma mesma família, ressaltando que, abre aspas, não tem qualquer benefício, vantagem, principalmente remuneração por estarem à frente dessas instituições. O fato de deterem as instituições suposto caráter beneficente não obstaculiza a configuração do grupo econômico, visto que o parágrafo 1º do artigo 15 é ali não equiparar as associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade às empresas em geral. De igual modo, as limitações das remunerações de dirigente, principalmente durante a vigência da redação original do artigo 9.537, é fato irrelevante para a configuração do grupo econômico. Antes da reforma trabalhista, o parágrafo 2º do artigo 2º dispunha, era que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica distinta, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outras, constituindo um grupo industrial, comercial ou qualquer outra atividade, serão para efeitos da relação de emprego solidariamente responsáveis. Em sentido similar, a disposição do artigo 748 da Instrução Normativa número 3, que afirma que caracteriza esse grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob direção, o controle ou a administração de uma delas compõe um grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Ainda na tentativa de elidir a responsabilidade tributária, dito que, abre aspas, existe a efetiva contratação por duas instituições que atuam absolutamente separadas. Se as transferências ocorreram, como mencionado pelo fiscal, ocorreram pelo verdadeiro equívoco. Conforme o que ela coloca, o que tem no relatório fiscal é que essas empresas, elas faziam transferências de funcionários sem fazer a rescisão, então elas tinham uma data de admissão em uma empresa e depois elas apareciam em outra sem um contrato rescindindo o vínculo nesse interim. Então, conforme consta no relatório, as empresas que integram o sistema FAESA de educação praticam a transferência de empregados entre elas, sem que haja rescisão do vínculo empregatício da empresa de origem, como ocorreu com todos os empregados que são mencionados no anexo 1. O anexo, a conta das folhas 16, relata que são 28 os empregados no período fiscalizado, transferidos entre empresas do mesmo grupo, sem que fosse ultimada a rescisão contratual. A alegação genérica de se tratar de um lapso é inapta a elidir a responsabilização. Por fim, apesar de a Sociedade Educacional Cariacica sequer ter apresentado recurso, conforme já relatado, o sujeito passivo, a Associação Assistência ao Ensino, em caráter subsidiário, pede que seja retromencionada a sociedade excluída do polo passivo, mesmo que seja reconhecida a formação do grupo econômico. Reitero que, apesar de não deter a Associação de Assistência legitimidade para pleitear direito à lei, apreciarei a alegação lançada. Ela sustenta que, ao contrário do que ocorrido com as demais responsáveis solidários, a Sociedade Cariacica, abre aspas,
não houve nenhum descendente do senhor Antário Alexandre Teodoro na administração. Ora, as folhas 211, verifica-se que o Antário Alexandre Teodoro exerceu o cargo de sócio-gerente até 28/10/2001, tendo sido substituído pelo irmão dele, que é o senhor Pedro Teodoro, no período de 29/10 a 17/7/2004. Além de lhe faltar legitimidade para pleitear direito alheio, a família Teodoro ocupava praticamente todos os cargos de direção, presidente, vice-presidente e diretores do grupo Sistema FAESA de Educação no período atual. Então, eu estou rejeitando essa também preliminar de legitimidade passiva. Do mérito, é a questão da não incidência de contribuição previdenciária dos planos de previdência privada complementar e de saúde. Como acertadamente afirma a Associação de Assistência, e aí nessa parte é só o recurso do sujeito passivo. Como ela afirma acertadamente, o artigo 202 da Constituição e o artigo 69 da Lei Complementar afastam a incidência da contribuição previdenciária sobre valores relativos a plano de assistência privada complementar. Ocorre que a exclusão da base de cálculo não se dá ao alvedrio da lei. Então, sempre coloca, né, nos termos da lei, nos limites das condições da lei. Então, coube a Lei 8.212 trazer quais essas condições. Então, é a questão da abrangência, né, a todos. Eu vou saltar. Então, eu fixado nessas premissas, eu faço a análise. As convenções coletivas de trabalho, celebradas pelos sindicatos professores do Estado do Espírito Santo e pelo Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Espírito Santo, com o Sindicato de Estabelecimento de Ensino do Espírito Santo, determinava que os empregadores optassem por um dos dois benefícios, o que já comprova não terem sido colocados à disponibilidade de todos os trabalhadores. Confira. Aí eu fiz a transcrição que mostra que eles não está disponível para todo mundo, porque eles têm que optar. Outra não pode ser a interpretação das cláusulas supratranscritas, porque a própria associação reconhece que as convenções coletivas das categorias, abre aspas, né, as convenções coletivas concedeu a todos os empregados do plano médico, restando a eles optar um ou outro benefício. Então, se você tem que optar, você não tem ambos, né? Então, eu deixei de acolher. A representação fiscal, súmula 28, encaminhamento de negar provimento. Ok, obrigado, Ludmila. Bom, o comentário que eu faço é um pouco no sentido de que a gente tem que sempre, né, tomar esse cuidado, porque a gente está lida com vários tipos de tributo e para fins da questão de grupo econômico, existe regramento próprio na legislação previdenciária, né? Então a gente fica pega precedente da primeira sessão, da terceira sessão de solidariedade. A gente tem que atentar aqui ter regramentos próprios na seara previdenciária, assim como tem na seara trabalhista, por conta da natureza, né, da relação jurídica que existe ali, né? Então, na seara trabalhista tem a hipossuficiência do trabalhador, então acaba tendo dispositivos específicos para a questão da solidariedade, e que na Previdência também a gente tem a própria questão da universalidade do custeio, né? Então é mais rigorosa essa percepção do que existe normalmente para as demais áreas do direito privado, né? Então, só fazendo essa peculiaridade, essa ressalva aí, que não é o raciocínio, não é sempre análogo, a gente pega, às vezes, precedentes de primeira, terceira sessão, e que eles desconsideram, às vezes o grupo econômico considera, desconsideram, mas a gente tem que ver muito, como tem questões específicas, né, o ideal realmente que a gente faça essa pesquisa bem voltada aqui para os acordos da segunda sessão, concordo ou não com eles, né. Mas era só essa observação. E até essa peculiaridade, ela é bem importante mesmo, porque na hora que você faz essa busca, como nós temos essas previsões na 8.212, acaba que, às vezes, na primeira sessão é muito pela questão do interesse comum do fato, né, que aí é uma coisa muito mais subjetiva, você tem que fazer, talvez, uma dissertação maior, e aqui a gente tem por determinação legal, né, aí fazer essa... que se inverte o ônus de prova na prática, né? Econômico razoavelmente caracterizado, né, eu acho que na primeira e terceira sessão
o encargo probatório da fiscalização é maior. Não que aqui não tenha, evidentemente, né? Não pode ser um improviso, mas aqui acaba sendo ligeiramente atenuado por conta da legislação. Mas é só isso. Se ninguém tiver nenhuma colocação, eu vou passar a votação aqui. Doutor Mário? Acompanha a relatora, presidente. Martim? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanha a relatora. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, for por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Item, vamos ver qual o item agora. Vai ser o item 6... É o 71, presidente. É o 71, né? O 67 ao 70 foram julgados, saíram com a pravistas, né? Isso. Então, vamos ao 71, Estado do Espírito Santo, eu acho, né? Ok, uma palavra, então. Então, esse eu fiquei também muito na dúvida sobre qual encaminhamento dá. Depois de... É extremamente simples depois que você passa muitas horas tentando entender. Esse dá até para fazer uma leitura bem rápida. Eu acho que a dificuldade aqui é do encaminhamento mesmo, porque aconteceram umas questões um tanto quanto estranhas, né? Fora da normalidade na primeira instância. O que aconteceu foi o seguinte: foi feita uma autuação dirigida ao Estado do Espírito Santo, por ele não ter feito a retenção dos 11% da questão de obra, prestação de serviço, né, mediante cessão de mão de obra. Não há nenhuma menção na notificação, na primeira instância. O Estado do Espírito Santo foi o único que foi intimado a apresentar documentos. O Estado do Espírito Santo foi o único cientificado da lavratura do auto. E tudo estava indo regularmente. Então, o Estado do Espírito Santo apresentou a sua defesa, falou que era das empresas contratadas as responsabilidades, enfim. Chega na DRJ, ela aprecia o lançamento. Eu acho que ela até chega a fazer uma retificação, salvo engano. Não, eu acho que não. Na verdade, ela rejeitou, né? Isso, ela rejeita. Ela rejeita essa notificação. Ela não fala nada de responsabilidade no acordo. Nada. Só que, na hora que ela vai fazer a determinação, então nega o provimento ao recurso. Apreciar, como já relatado, ela julga presente e ela lança a seguinte determinação: intime-se a empresa notificada acima e cientifique-se as demais empresas solidárias. Quando ela manda fazer essa cientificação dessas empresas solidárias, são expedidas inúmeras intimações. Os ofícios estão a partir das folhas 588. Aí ele faz o seguinte: em face da responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 30, inciso 9, ou seja, formação de grupo econômico, vem cientificar que foi prolatado o acórdão tal, você pode pagar, você pode recorrer. O que aconteceu? Todo mundo recorreu. Aí, para piorar a situação, que já estava ruim o suficiente, então todas as empresas, elas apresentaram os respectivos recursos. Umas falam que já fizeram o recolhimento, inclusive. A Ingetel, ela apresenta o recurso voluntário, falando que ela recolheu as competências, que totalizou 10 mil e poucos reais, então quer que seja reconhecida quanto a ela essa causa extintiva. As outras apresentam um recurso conjunto, e aí tem uns desdobramentos também, porque o recurso é conjunto, só que é intempestivo para algumas.
Então tem esse outro problema. A Formatur, ela fala que ela nunca ficou sabendo dessa notificação, que ela não formou um grupo econômico com a Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo. E o Estado do Espírito Santo, aí a situação piora, se é que pode, foi cientificado fora da Procuradoria-Geral do Estado. Ele, na impugnação, ele foi cientificado corretamente na Procuradoria-Geral do Estado. Quando chega a cientificação do acordo da DRJ, mandam isso para a Secretaria de Agricultura, que é para quem foram feitas as obras. A Secretaria do Estado apresenta um recurso intempestivo, alegando única e exclusivamente a nulidade da intimação, falando que a intimação deveria ter sido feita na Procuradoria-Geral, assim como foi feita na impugnação, não apresenta nenhuma razão de mérito e pede a devolução do prazo para que ela faça o recurso voluntário, para que ela apresente o recurso voluntário. Então, esses são os fatos do caso. É só isso? Bem simples. Eu sei, só antes até de você prosseguir, eu queria tirar uma dúvida de fato. Então, a notificação de lançamento foi expedida só para esse contribuinte? Só para o Espírito Santo, que era quem devia reter os 11%. A notificação de lançamento não foi feito nenhum termo de responsabilidade solidária, absolutamente nada. Nada. Aí foi tentar se atribuir uma responsabilidade solidária quando da ciência do acórdão da DRJ? Quando você lê o acordo da DRJ, não tem nada de responsabilidade, ela não atribui, não tem nada. Só que aí dá uma determinação, cientifique-se as empresas que são responsáveis solidárias. E nem fala qual que seria o fundamento. O fundamento está no ofício. Eu falei, gente, responsável pelo quê? Qual que é o fundamento legal dessa responsabilidade? Não tem nem a notificação de lançamento, nem o próprio acórdão falam em solidariedade. É só o ofício para todo mundo. Só na hora que fala, rejeita a impugnação, intime-se o sujeito passivo e cientifique as responsáveis. Aí no ofício, está lá falando que é responsabilidade por grupo econômico. Mas assim, não me parece se da competência da DRJ atribuir vínculos de responsabilidade solidária, se da autoridade lançadora, ou ainda da Procuradoria, né, que aí tem outros mecanismos até legais mesmo, a 6.380, se não me engano, para fazer essa ponderação, né? O padrão é que também a Previdência, né, não posso dizer, mas pelo menos na Receita Federal, durante um tempo, não se fazia imputação de sujeição passiva solidária porque deixava-se para a PGFN fazer, né? É teratológica a situação. Aí depois, lá pela, acho que 2008, 2007, alguma coisa do gênero, a Receita Federal começou, já saiu, já teve uma orientação, a própria Procuradoria começou a orientar ali que não, melhor sair com sujeição passiva solidária já na autuação, tá? Tipo, uma coisa não impede a outra. Mas, enfim. E aí tem um problema. E aí tem um outro problema, que é o vício da cientificação do sujeito passivo do Estado do Espírito Santo, que foi mandada, a ciência do acórdão foi mandada para a Secretaria de Agricultura. E você tem algum precedente disso, não? Da intimação do Estado, sim. Não, precedente, eu digo assim, precedente para essa situação de só na ciência do acórdão ser cientificado solidário. É difícil achar esse tipo de situação, eu concordo. O que aconteceu? Depois de muito pensar o que fazer com isso e procurando essa questão, porque não tem, né? Não existe nenhuma fundamentação no corpo do acórdão recorrido. Parece quase ali um erro material, sinceramente, porque parece um erro material, que como que vai ter uma formação de um grupo econômico de empresa com o Estado do Espírito Santo, com a Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo.
Então, isso me parece um erro material. Aí, para piorar, né, uns aparecem falando que pagaram, aí cheio de recurso intempestivo. O que eu achei, aí eu pensei em anular esse acórdão, eu falei, a única coisa o encaminhamento que me pareceu mais plausível neste momento seria não apreciar essas questões, porque existe um vício da intimação do Estado do Espírito Santo, um vício que, na verdade, não é superável, porque se o Estado do Espírito Santo tivesse sido cientificado, apresentado as razões de mérito do recurso, eu já teria apreciado de uma vez. Porque eu não ia falar que eu teria que devolver o prazo, porque ele não foi prejudicado. Então, como não tem nulidade sem prejuízo, eu apreciaria. Aqui, eu estaria dando provimento só ao recurso do Estado do Espírito Santo para declarar nulidade dos atos posteriores à prolatação do acórdão com relação a ele. Porque aí, né, a partir da nulidade da intimação, então seria uma declaração, isso eu achei precedente de declaração dessa nulidade parcial, e também precedente, né, com relação a quem cabe, né, aonde que é feita a intimação de ente estatal. Eu vou passar a palavra para o Caio, só fazer uma observação, assim, é que temos o decreto do parágrafo 2º do artigo 59 do PAF, a nulidade, ela, no caso a autoridade, que no caso é o colegiado, né, vai declarar os autos alcançados e determinar as providências necessárias ao prosseguimento da solução do processo. Você teria de indicar aqui, não só decretar nulidade, a prosperar esse encaminhamento, né, você deveria dizer, declarar a nulidade dessa notificação e determinar seja realizada outra conforme o direito, que seja, alguma coisa do gênero, assim, entendeu? E aí teria de explicar como seria essa intimação, né? Tipo assim, isso aqui foi nulo, mas então o que sanaria essa nulidade? Qual a providência que aí teria de ter, eu não acordo, mas ele diz assim, a unidade correta, a intimação deveria ter sido expedida única e exclusivamente de coisas, e medida que deverá ser adotada quando retornando os autos para a primeira instância, né? Alguma coisa disso. Entendeu, Melinha? É mais aqui... Não, é um caminho, né? Não, esse está no PAF, né? Está na lei, inclusive quando a gente faz a gente declara a unidade do acordo, a gente manda, né? A gente não só declara a unidade do acordo, então manda baixar para a instância para que eles façam um novo acordo. Então é só uma questão de adequação à lei. Mas, por favor, Caio, com a palavra. Ô, Rony, só um minutinho antes de falar com o Caio, não seria uma nulidade do acórdão, não? Uma nulidade desculpa, não, eu exemplifiquei dizendo... tá bom. A declaração de nulidade, a gente manda eles julgarem de novo, né? A gente não só, tá nulo, não, e aí? A gente diz, julgou de novo. Aqui também, tá nula a intimação? Então seria o caso, é nulo, e providenciaram só que teria de colocar no corpo do acórdão, que seria aí, dado aqui do nosso acórdão, que seria o caminhamento correto. Mas nem sei se é o caso, vamos ouvir o Caio, então. Bom, eu vou começar falando com relação a esse assunto especificamente. Eu acho que a nulidade do acórdão, sim, porque ele está, a determinação para intimar as demais empresas solidárias, ela está no acórdão, tá? Está no acórdão, o acórdão mandou isso, tá? Então, me parece aqui, porque não tem como você fazer um grupo, vocês colocaram muito bem, fazer um grupo econômico com o Estado do Espírito Santo, isso não existe, né? Então, me parece um erro manifesto no acórdão. Esse acórdão pode ter sido, aproveitou um pedaço de um acórdão que ele já tinha lá e saiu dessa forma. Para mim é um erro manifesto, porque não existe isso aqui. No lançamento não relaciona a empresa como solidária em nenhum momento, nada. Então, caso de erro manifesto, se fosse aqui no caso, seria um caso de embargo de declaração, que não tem. Mas a portaria que rege o funcionamento das RJs, ela prevê casos de erros manifestos, tá?
E eu acho que seria o caso de ser. E ela prevê também que a retificação do erro manifesto que consta no acórdão é através da emissão de novo acórdão. Tá? Não tem outra forma. Tem que fazer, mas isso está previsto na portaria 341. Tá? A 341, no artigo 20, deixa eu ver que eu tinha visto ele aqui agorinha. Ela está prevista lá, é só a questão de localizar. Eu acho aqui que seria o caso de se declarar a nulidade do acórdão por erro manifesto, porque não há essa questão de... E aí, com base na portaria 341 da RFB, a retificação desse acórdão é justamente emitir um novo acórdão. Eles não vão precisar mudar o entendimento, veja, eles não precisam mudar o entendimento, eles só vão alterar aquela determinação de cientificação de solidários. O julgamento permanece, simplesmente vai se fazer um acórdão novo sem aquilo lá. Uma questão de fato, eu concordo com tudo que você disse, só uma questão de fato é que, pela narrativa da Ludmila, eu entendi que a intimação tinha saído errada, mas não era propriamente, porque eu não vi o acórdão aqui, né? Estou com o acórdão aberto. Mas a Ludmila transcreveu no... Está ali, né? Está no próprio acórdão mesmo, essa intimação? Sim, está no próprio acórdão. Tá no cabeçalho, né? Olha só. Ele diz aqui, ó, vícios relatados e discutidos, é um acórdão. Está aqui, ó, página 573. 573? Página 171 do volume 2. Ele fala, intime-se a empresa notificada acima e cientifique-se as demais empresas solidárias para pagamento do crédito, blá, 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 blá. Isso está no acórdão. É uma determinação, ele não está no corpo do acórdão. Ele está na parte que chama justamente ele está na parte tipo de dispositivo. Isso. Uhum. Não, então não tem nem o que falar, eu acho. Mas eu pensei nessa alternativa do Caio. Por que eu optei por essa? Eu não me oponho a essa, não. Eu acho ela boa também. O que eu pensei? No final das contas, os recursos eles já foram apresentados dessa ilegitimidade. Essa ilegitimidade passiva, ela é flagrante. Eu pensei em termos de celeridade, eu anular e só mandar devolver o prazo para o Estado do Espírito Santo. Para a gente voltar e julgar isso aqui, eu não veria problema. Então, eu pensei, em termos de celeridade, o que ficaria melhor? Isso é claro. Eu tenho medo disso voltar para lá, aí vai ser prolatado um novo acórdão, aí depois vai vir com a mesma ordem de chamar o povo de grupo econômico, e depois vai voltar essa mesma coisa. Eu acho que se a gente mandar só devolver o prazo, isso volta logo para a gente. E a gente resolve isso aqui de uma vez. Eu concordo. Eu acho uma ótima solução. Pode repetir para mim, os Milas? Agora eu estava catando aqui o processo, o acordo, agora eu vi. Olha só. Como a gente depois manda aqui intimar, caso negócio de diligência, assim, mas faz parte do acórdão, né? Porque isso foi uma ordem dada pelo colegiado, então está junto do dispositivo. Essa opção do Caio, essa sugestão do Caio, eu pensei nela. Na verdade, eu acho que eu pensei em todas as sugestões possíveis nessa vida, porque é muito complicado isso aí. E é uma coisa boba, né? Mas, enfim. Eu pensei nessa solução do Caio, de declarar essa nulidade do acórdão, porque, de fato, há um erro manifesto, é uma coisa absurda. Só que, pensando em termos de celeridade e economia, o que nós temos? Essas empresas, elas já foram cientificadas, elas já apresentaram recurso, o Estado foi o único prejudicado por ter sido intimado em domicílio diferente. Se o Estado do Espírito Santo tivesse sido cientificado do acordo no lugar certo, o que nós estaríamos fazendo aqui agora? Julgando esse recurso, obviamente excluindo essa responsabilidade solidária, porque ela não existe. Então, eu acho que seria muito mais célere se a gente simplesmente só devolver, reconhecer a nulidade da intimação do Estado do Espírito Santo, que é a que tem vício, dar os 30 dias para ele apresentar o recurso e voltar para a gente julgar. Porque voltar para a DRJ prolatar novo acordo,
para depois cientificar o povo do grupo econômico, apresentar outro recurso. Quanto mais tempo nós vamos esperar aí? Então, em termos de celeridade, eu fiz esse encaminhamento pensando, ó, o Estado vai suprir essa falha, ele vai apresentar o recurso dele de mérito, nós vamos apreciar isso aqui e depois afastar essa responsabilidade solidária teratologicamente atribuída. Eu concordo contigo em termos, né? Eu acho que é sério, mas na verdade, se a gente mandasse de volta lá para eles, né, consertarem isso aí, a gente diria que não caberia ser imputado, não tem base legal essa estimação de solidário, né? Porque não faz parte, quer dizer, não fez parte da autuação, né? Eles não vão, me parece que eles iam chegar. A gente teria de fazer, explorar um novo acordo determinando somente a ciência do sujeito passivo apontado na autuação, não uma coisa assim, a gente teria de dar uma determinação mais fechada, não simplesmente intime-se de novo, entendeu? Até porque, evidentemente, iria se repetir essa mesma situação se a gente não fizer isso, né? Inclusive, pela tua fundamentação, deveria ficar claro isso para eles, mas eu concordo que nem sempre vai ficar claro. Mas eu vou te passar a palavra, depois passa direto para o Mário, por favor. Mas não estou me opondo, não, pode ser, tá? Só estou fazendo essa consideração. A gente pode fazer, né, declarar a anulidade com relação à intimação do Estado do Espírito Santo, especificamente, tornando-se nulo todos os atos posteriores a essa intimação dirigida ao local errôneo, né, do domicílio do sujeito passivo, e que, depois de apresentado o recurso, que os autos voltassem para a gente. Porque Ludmila, se declara nulidade parcial de acórdão, tá? Isso aí tem muitos precedentes. Assim. Então, pode declarar nulidade parcial do acórdão no que diz respeito à ordem contida para intimação dos solidários, e aí vai mandando eles lá para baixo acordam para eles consertarem. Mas o Mário tem uma sugestão, eu acho, não sei. Vamos lá, Mário, tua vez. Obrigado. Olha, eu não comungo muito com essa ideia da nulidade pela falha da intimação. Aí eu volto naquela súmula do nosso aqui, CARF, foi enviado para o endereço do Estado do Espírito Santo. Está escrito aqui, Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura. Eu abri aqui o CNPJ, ela tem um CNPJ próprio, a Secretaria de Estado da Agricultura, e dá exatamente esse endereço. Então, para mim, teve falha lá. Eles receberam e não encaminharam em tempo hábil para a Procuradoria. É claro que a Procuradoria que vai representar, mas a intimação, para mim, foi correta. Mandou para a Secretaria e ela que tem que tomar providência. Isso acontece na Receita o tempo todo. O sujeito recebe lá, a PFN que representa. Ele tem que encaminhar para a PFN para poder cumprir prazo e tal, às vezes para informação e mandado de segurança, ou para fazer recurso depois. Então, só um minutinho, para mim essa intimação não é nula porque foi ignorado para um local de cadastro do Estado. Não tem que ser para aquele, mandou para o local lá. Todo o auto de infração é feito em função da Secretaria, que tem CNPJ próprio, ela tem capacidade de contratação, sabe? Eu não vejo essa nulidade, não. Senão, isso acontece o tempo todo aqui conosco também. Prefeituras que são intimadas, eu não vi esse caso de ser alegado aqui, que teria que ter sido intimada na Procuradoria do município. Nós analisamos vários casos aqui de órgão público. Sabe? Você trouxe um precedente aqui do TJ, não foi nem aqui do CARF. Então, eu concordo muito com essa questão da nulidade por falha na intimação, propriamente. Só esclarecendo, né? A secretaria, ela não tem personalidade jurídica, né? Então, ela não poderia, por não ser dotada de personalidade jurídica, você não poderia falar que ela poderia receber. A gente tem... Ela recebeu, quem recebeu foi o Estado do Espírito Santo. Mas aí, pelo amor, né? Olha o tamanho do Estado. Imagina eu sair... Também não tem personalidade jurídica, não. Mas aí, por determinação constitucional, ela é os procuradores organizados em carreira, que exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. E outro ponto que eu quero salientar aqui neste caso. Neste caso, até essa intimação do acórdão,
toda a comunicação estava sendo feita com a Procuradoria. Ele foi intimado a apresentar documentos via Procuradoria. Ele foi cientificado da notificação via Procuradoria. E aí agora, só no acórdão da DRJ, que eles mudam esse endereço, eles já estavam comunicando pela Procuradoria corretamente. O que eles mudaram? Houve uma alteração lá de endereço para essa comunicação? Então, assim, eu acho que isso, assim, com todo respeito ao entendimento, principalmente neste caso, que há essa mudança desse endereço ainda, tudo estava ocorrendo corretamente, até ser prolatado esse acordo da DRJ. Só te fazer uma pergunta também, a questão de fato, Ludmila, essa cessão de mão de obra era especificamente para a Secretaria do Estado de Agricultura ou era geral para o Estado? Aqui não ficou muito claro, assim, Rony, eu não vou saber te falar, porque eu fiquei tão talvez não tenha atordoada. intimado a Procuradoria, porque quem está sendo fiscalizado é a Secretaria do Estado, e a intimação foi para a Secretaria do Estado, foi isso? Não, desde o começo, sempre Procuradoria. E essa aqui foi para qual? Aí foi para a Secretaria. A intimação para apresentação de documentos foi para a Procuradoria do Estado do Espírito Santo. A cientificação do acórdão foi, da lavratura da notificação, foi para a Procuradoria do Estado. Só a da DRJ foi para a Secretaria. Independentemente dessa questão, eu fico um pouco na dúvida. Aí tem que olhar a precedência e ver como é que funciona. Talvez o Caio venha esclarecer agora, mas que se está sendo... O órgão público tem várias secretarias. Ele está sendo fiscalizado relações jurídicas concernentes àquela secretaria. Me parece, assim, razoável que se aquela secretaria que está contratando, se aquela secretaria, ainda que antes tenha sido feito intimações à Procuradoria do Estado, também me parece haver uma nulidade, assim, também, assim, muito forte de estar se intimando aquela parte do ente público que está sendo fiscalizada. Mas, enfim, Caio, por favor. Historicamente, na Previdência, você tem uma situação diferenciada do que tem na Receita com relação a essa questão de cientificação de órgãos públicos, tá? Havia muito problema com isso, muito mesmo. A Previdência teve nulidades, assim, de muitos casos por conta dessas intimações para órgãos sem personalidade jurídica, no caso aí. Tanto que se você abrir o lançamento, você vai ver que é Estado do Espírito Santo, aí eles tracinho Secretaria da Agricultura. Por que era feito assim? Primeiro porque a entidade que tem personalidade jurídica aí é o Estado, tá? Então, a Previdência perdeu muitos lançamentos, perdeu, assim, vários, era recorrente no Conselho da Previdência, no CRPF, por erro da identificação do sujeito passivo, ao indicar a Secretaria de Agricultura, quando era para ter indicado o Estado do Espírito Santo. Tá? Então, isso aí é histórico lá na Previdência. Por isso é que foi alterado para essa denominação. Estado, Secretaria. E município, tá? Então, isso foi ao longo dos anos. Até porque, na Previdência, havia uma responsabilização dos dirigentes do órgão público, com relação a vários autos de infração e com relação ao próprio crédito tributário. Você responsabilizava a pessoa do dirigente. Então, você tinha que identificar quem, por exemplo, era o Estado, mas você tinha que identificar que era a Secretaria de Agricultura, porque eventuais implicações de responsabilização do dirigente eram aplicáveis àqueles dirigentes que atuavam naquela prestação de serviço. Tá? Então, eu entendo essa colocação do Mário, mas ela não é aplicável à questão previdenciária historicamente. Tá? Depois da unificação, eu não sei se isso acabou mudou, eu não estou recordando, mas entendo, historicamente na Previdência sempre foi diferente, né? A intimação feita ao secretário da Agricultura não servia, tá? Até acontecia muitas vezes deles argumentarem essa ilegitimidade da intimação
dizendo que tinha que ser no procurador, porque a Constituição manda lá tudo. Mas a fiscalização tinha dado a intimação para o prefeito ou para o governador, né? Nunca, dificilmente vai conseguir fazer no governador, mas se fosse no governador, conseguia se manter, porque afinal de contas o governador pode tudo, né? O governador é o representante máximo do Estado. Então, agora, o secretário não é, né? Então, isso historicamente na Previdência tem uma aplicação diferente do que é feito na Receita. Tá? Então, por conta disso que essas coisas aconteceram dessa forma nesse lançamento aqui. Não, acho que foram bastante esclarecedores as tuas colocações. Só fico um pouco de dúvida, assim, que, tudo bem, segundo você está me dizendo, pelo que eu entendi, né, teve acordos do CRPS que anularam. Muitos. Anularam. Agora, eu não sei se depois que houve a junção, né, do CRPS e como é que as turmas previdenciárias, que tinham turmas específicas, né? A maior, inclusive, era pessoal que era do CRPS, né? Eu acho que até não chegou, viu, Rony? Eu acho que até não chegou, porque acontecia tanto que foi alterado. Essa própria designação, Estado do Espírito Santo, secretaria, é decorrente disso. Tá? Então, você não tá intimando, você não está lançando contra a Secretaria de Estado, você está lançando contra o Estado. E aí você daria a ciência... Tipo assim, essa nulidade é uma interpretação, concorda comigo? Sim. E assim, é respeitável, mas eu não sei se passando aqui para o CARF, tipo como se muda aqui na Câmara Superior, muda a composição, se muda o entendimento. Pode ser que... tudo bem. Bem ou mal, a gente está julgando aqui, então já deve ter julgado, devem ter alguns precedentes que sempre escapam, né? Até porque o processo foi arquivado, aparece, não sei o quê, que esse tipo, talvez, acho possível que tenha, né? Que dessa época antiga, e eu não sei se o entendimento do CARF seria nesse mesmo sentido, sabe? Eu tenho que, nesse sentido, eu acho que talvez até... Tanto a assistência jurídica era diferente, o entendimento era diferente, pode se considerar, não, na secretaria vale, entendeu? Mas é bom que você, pelo menos, contextualizou, né, o porquê que está tendo essa situação toda. Eu não sei, eu estou achando que talvez fosse dar uma vista nesse processo aí, gente, porque realmente está um pouco confuso, assim, essa situação de... Para mim não está muito claro se o entendimento, assim, não sei se também a Ludmila pesquisou, se realmente a intimação parece para contribuições previdenciárias feita numa secretaria e não propriamente na figura do procurador do Estado, seria válida. Eu não me defrontei com um caso desse, e eu não tenho uma opinião formada, pelo jeito aí tem dissidências aqui na turma, né? Então, acho que só para esclarecer isso já valeria talvez uma vista com calma aí, mas eu passo de novo a palavra para vocês aí, eu vou retornar, vamos lá, o Martim, ele vai ter certeza vai sanar o problema, Martim, depois eu passo para o Ludmila. Olha lá, Martim. Primeiro, o esclarecimento com a Ludmila, ele alega essa nulidade, mas ele apresentou a defesa tempestivamente, como é que está só isso? Não, isso que eu falei. O problema aqui, se ele tivesse apresentado uma defesa, eu não teria o menor problema de superar essa intimação e apreciar o recurso, porque não tem nulidade sem prejuízo. O problema é que o recurso do Estado é única e exclusivamente a nulidade da intimação com pedido de devolução do prazo. Tá, eu já apreciei. Eu já apreciei um caso desses, justamente nessa linha. É o Estado de Minas Gerais. Eu demorei para falar porque eu queria achar o processo, porém, a defesa era tempestiva, o recurso era tempestivo e o contribuinte alega nulidade. Depois do número do processo, de repente a gente acha o acordo da RJ, eu posso precisar com mais calma. O contribuinte alega nulidade de intimação, todavia, diante da pressão tempestiva do recurso, entendo por superada. Era mesmo no relatório, eu cheguei a colocar exatamente isso. A intimação foi realizada ao secretário do Estado responsável pela pasta. Entretanto, a Secretaria do Estado não tem personalidade jurídica própria. O Estado de Minas Gerais é que é dotado de personalidade jurídica, sendo representado pelo advogado-geral do Estado, sendo o artigo 128 da Constituição do Estado de Minas, a quem a intimação deveria ser direcionada. Quando eu tratei desse caso, eu estava pela linha de acolher, só que o recurso foi entrado corretamente pela Procuradoria do Estado, toda a impugnação, e eu entendi por superado.
Mas não estando superada essa questão, eu entendo, já adiantando meu posicionamento, é pela nulidade. Acho que a própria DRJ, quando julgou esse caso aqui, de Minas, também foi na mesma linha que tá superada essa alegação porque apresentou tempestivamente. Porque senão acho que iria na linha do Caio, que, pelo que eu entendi que o Caio falou, também iria pela linha da nulidade. Né, Caio? Não sei se eu entendi errado. Caio concorda comigo. Eu também concordo. Deixa eu só esclarecer mais uma coisa também, que, pelo amor de Jesus, esse processo precisa ter um fim, né? Nossa, não vista não, gente, por favor. A única outra coisa também, Martim, que eu acho que é muito forte nesse caso, é que as primeiras cientificações, elas foram feitas corretamente na Procuradoria do Estado. A mudança, ela só veio no acórdão da DRJ. Isso torna ainda a coisa mais flagrante. Por que mudou? Se a comunicação estava sendo feita na Procuradoria do Estado, por que só agora a cientificação do acórdão ainda? Porque se na hora que você estava pedindo informações, era até mais lógico você mandar para a secretaria, mas na hora de fazer recurso, você manda para a Secretaria de Agricultura. Então, houve essa mudança, isso ainda eu acho mais... É mais ou menos como se algum julgamento nosso do CARF aqui, alguém mandasse uma carta R para a Receita Federal, em vez de intimar a Procuradoria pelo sistema do Exatamente. Para mim, eu estou tranquilo para votar. Não sei como é que está os demais. Eu só queria, assim, a gente tem duas questões aí. Primeiro, a intimação do Estado e segundo, a questão das solidárias, né? Então, quer dizer, eu acho que em relação à intimação do Estado, pelo visto está se formando aí uma tendência, uma maioria, né? Por considerar que aqui seria o caso de ser realizada uma nova intimação, tá? Eu não vou, na minha parte, eu não vou pedir vistas por conta disso. Eu até acho que talvez seja a linha do Mário, talvez seja correta, mas como eu não estou, eu acho que também não vai ter um grande prejuízo, porque eu acho que não é um caso de nulidade de auto. Se fosse, me preocuparia mais. Me preocuparia mais no sentido de que eu acho que valeria uma ponderação no sentido de dar uma aprofundada em pesquisa jurisprudencial. Mas como a senhora vai refazer aqui um ato que está mais ou menos próximo, né, que é a intimação do resultado da DRJ, não vejo problema nenhum. Mas em relação à questão dos solidários, como é que ficaria, então? O sentimento de vocês aí para colocar isso tudo na mesma... Ou ficaria a proposta da Ludmilla? A única ressalva que eu tenho em relação à proposta da Ludmilla é só essa de que tem que dizer quais são as providências, decretar nulidade e ação em conformidade dirigida a nova intimação nos termos deste voto que seja, entendeu? Bota em cima da conclusão deste voto, você bota lá na conclusão, tem que ser feita para a Procuradoria-Geral do Estado e não devendo ser feitas solidários, posto que a autuação não há fundamentação para tanto, nem na autuação, nem no acordo da DRJ, entendeu? Só para poder ser feito assim. Mas, tirando essa ressalva, não me oporia. Caio, por favor, e depois, se ninguém tiver mais, a gente pode passar a votação. Não, é só rapidinho, eu fiz também uma pesquisa bem rápida aqui no Ver aqui, e encontrei um acórdão aqui do CARF de 2014, tá? Dando esse entendimento de nulidade do lançamento. No caso aqui, o dispositivo ficou nulo. Voto por anular o lançamento por vício formal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal do município de tal para figurar no polo passivo da autuação. Eu acho que é um processo a se dar uma olhada. Me parece que o CARF manteve esse entendimento, tá, que vinha sendo aplicado antes. A ementa dele, inclusive. Eu vou mandar no grupo esse acordo. Você falou agora, tem vários acordos desse caso de Câmara Municipal, tem vários. Tem uma diferença, porque aí é o município, não a Câmara, né? Eu estava questionando. A questão é se é o município ou a Câmara. Exatamente. Deveria ser atuado o município e foi atuado a Câmara. São poderes bem diferentes. Esses precedentes são poderes diferentes do mesmo do Estado, não são órgãos diferentes do mesmo poder, entendeu? Então, os precedentes não é bem a mesma situação, tem esse detalhe. Mas, Martim, será que a gente dá mais uma intervenção? Vamos lá?
Não, é só em relação à parte dispositiva do voto da Ludmilla ali, não, que ela decreta a nulidade, né, da intimação expedida para a cientificação do acordo. Eu não sei, só deixar que teriam que, devendo ser feita nova intimação no endereço da procuradoria, deixar bem claro o que deve ser feito, né? Não, concordo. Só para outra coisa. Eles mandam para o mesmo lugar de novo, né? Então. Eu acabei de falar isso, Martim, mas assim, é só porque além desse problema de ter sido, em vez de ser para a procuradoria, ter sido para o órgão, né? Para a repartição da secretaria, tem um outro probleminha extra, que é a questão dos solidários também, que foram intimados sem nem ter participado em momento nenhum da relação jurídica que a gente está. Isso aí também teria de ser saneado, entendeu? Que no acordo, só no acordo eles chegaram em times todos solidários, mas o lançamento não foi em solidariedade, não tem solidariedade no acordo também, não tem, nem se fala nada, né? Só eles surgiram com esse troço aí Mas se eles são intimados do acordo, na minha opinião, né? Primeiro que eles não estão participando da LID, né? Eles nem é conhecido o recurso deles, né? Mas eu acho que o caso aqui, isso vai ser analisado. Eles foram intimados. Eles não foram intimados do lançamento, né? Então eles não estão participando da LID. Só outra coisa, tem um acórdão do CARF recente sobre a questão da intimação, né, na Procuradoria do Estado, tá lá, considera-se nula a notificação de auto de infração enviada para órgão da administração pública que não seja dotado de personalidade jurídica. O órgão responsável para responder pelas demandas judiciais e extrajudiciais do Estado é a Procuradoria-Geral do Estado. Isso é um acórdão de 2019 do CARF. Eu coloquei no voto. Vamos achar aqui um monte de coisa, tá, gente? Então, valeu. Só para a gente adiantar, mas isso aí eu acho interessante. O que vai acontecer? Se a gente não falar de solidários, eles vão intimar, tudo bem, vão intimar a PGE e vão intimar os solidários de novo. Mas pode ser, aí se acontecer isso também, se a Ludmilla preferir nem colocar isso aí no acordo, acho que não vai ter um grande prejuízo, que aí vai ser simplesmente a gente não conhecer, né, desses recursos solidários, porque eles não estão nem integrando o polo passivo. Não necessariamente. Entende, Ludmilla? Que a gente. Tipo assim, eles mandam agora, a gente manda eles fazerem de novo uma nova intimação. Eles mandam para a Procuradoria-Geral do Estado e mandam de novo para o Solidário, sei lá, alguma coisa. Não, olha só o que eu coloquei. Eu posso deixar mais claro, mas olha só, eu coloquei assim. Caso tivesse o Estado do Espírito Santo apresentado defesa de mérito, quando do manejo do recurso voluntário, poder-se cogitar a superação da nulidade, eis que inexistiria prejuízo à defesa. Entretanto, ao restringir o recurso voluntário à irregularidade da intimação, a nulidade há de ser reconhecida, prejudicada a análise dos recursos voluntários apresentados pelas empresas tidas como solidárias. Eu posso colocar mais claro ainda, então, tipo assim, após o retorno, após a realização de nova intimação, no endereço tal, os autos devem voltar para cá. Porque aí a gente garante a celeridade e tira, quando eles voltarem, a gente tira eles do polo passivo. Tá, acho que pode ser, assim, tá bem razoável. Mas o Mário, vamos lá, vamos fazer o seguinte, o Mário, ele fala e vota, pronto. Ok, mas é porque eu queria encaminhar também. Claro. Aqui ela está colocando que está dando provimento ao recurso, então está sendo julgado. Parcial, né? Aqui fala provimento ao recurso. Provimento total? Porque ele só se insurge contra a nulidade da intimação. Essa é a única. A intimação é nula, mas ele não pede nulidade do auto, ele pede só para ele. Ele pede prazo de novo, ele só pede prazo. Eu estou dando o que ele pediu. O que eu queria encaminhar é o seguinte: era votar por essa nulidade e já analisar a questão dos outros também e decretar, retirar do polo passivo os demais. Porque já saneava tudo, que se a gente devolver somente para a nulidade, vão ser intimados todos novamente, vão apresentar novos, entendeu? Porque eu tenho que abrir para todo mundo. Ou então baixar em diligência para que seja procedido, né, seria a resolução para proceder nova intimação somente do Estado. Né, ao invés de. Porque se a gente decide aqui, aí você tem que intimar todos. Não pode intimar só um, porque não está julgando os outros. Não, Mário. Olha só, se o vício é só com relação ao Estado do Espírito Santo, o curso do processo com relação aos outros está normal. Não tem nenhuma nulidade ali. Existe uma questão parcial só
da questão do Estado do Espírito Santo. E eu acho que é totalmente válido a gente fazer esse registro da desnecessidade de chamar os demais, porque eles já apresentaram recurso. A nulidade que eu vou reconhecer é só do interesse indicado. Eu acho que os outros têm que ser intimados de uma decisão do CAF. Não. No Jorge, o apoio tem que liberar. Então, não sei como é que a gente pode fazer. A gente para a gravação e fica a continuação do julgamento tal, tá? Mas eu tenho que liberar a Janaína, que já está há bastante tempo aqui com a gente, né? Então, eu vou fazer essa verifalva e a gente retorna a gravação do mesmo item, não tem problema nenhum. Não é o ideal, mas paciência, tá? Ok, Janaína, pode interromper a gravação. Senhor presidente. O que foi? Por favor, antes de terminar. Ela já terminou, já. Não terminei, não. Pode continuar. Pode falar, então, Caio. Eu acho que eu vou pedir vista desse processo. Não é melhor a gente já encerrar a gravação já com o pedido de vista? Não, melhor né? Mas isso já Então. Mas tipo assim, para você pedir vista, os outros têm que ter votado antes, o Mário, o Caio. Para mim, tá ok votar rapidinho aqui em 10 segundos. Gente, vamos votar aí. Então, Mário, Qual é o encaminhamento? Não sei como é que ficou. Tá bom. O da relatora dá provimento ao recurso. Dou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo apenas para declarar a nulidade da intimação feita em endereço diverso da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. Okay. Qual é a consequência disso? Que o presidente a consequência disso vai ser intimar a Procuradoria do acórdão prolatado para que ela tenha 30 dias para apresentar o seu recurso. Apresentado... Isso tem que estar no dispositivo. Tudo bem, a gente arranja isso depois. Ok, Martim, como vota? Mário. Eu vou pelas conclusões. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. Martim? Eu acompanho a relatora. Tá. Seria o Ricardo agora? Acompanho. O Caio não precisa pedir vista, você pode também acompanhar pelas conclusões, acompanhar, fica à vontade. É que eu acho que a nulidade é do acordo, não é da intimação. Então é caso de pedir vista, então. Mas você não estava feliz com a celeridade da coisa? Não. Eu acho que tem que ser a nulidade do acórdão. A intimação não. Pede uma vista. Então ficou vistas para o conselheiro Caio em relação ao item 71 da pauta, né? E já peço aí para encerramento da gravação, que vamos continuar no julgamento, mas para o apoio já poder se retirar. E já agradeço desde antemão, tá? Acendia aí.